Sabia não? Você não sabia? Então fique sabendo, a África está se dividindo em 2 continentes. Antes de começar com o assunto principal do nosso vídeo, peço que deixe o seu like. E se não for inscrito, por favor, inscreva-se em nosso canal. Estamos começando agora e o seu apoio é fundamental. Então vou deixar de lero-lero e vamos para o assunto principal do vídeo. Uma rachadura gigante, que se estende por vários quilômetros, apareceu de repente no sudeste do Quênia. A fenda, que não para de crescer, dividiu ao meio a estrada Nairobi-Narok e relembrou um fato geralmente esquecido: a África está se dividindo. Como há 138 milhões de anos, quando o Brasil começou a se afastar do continente africano, a região conhecida como Chifre da África deve daqui a algumas dezenas de milhões de anos formar um novo continente. Apesar de haver divergências sobre o que está causando a rachadura, o mais provável é que as fortes chuvas que caíram sobre o país em março de 2018 tenham provocado uma atividade geológica que faz com que as camadas mais macias do subsolo fiquem sob pressão e colapsem. A rachadura apareceu próxima a uma cidade chamada Rift Valley, Vale da Fenda em português, que percorre 3.000 quilômetros desde o Golfo de Aden na Somália e segue sentido sul até o Zimbábue, passando ainda por Etiópia e Tanzânia, além do próprio Quênia. É esse o local de encontro de 2 placas tectônicas, a africana e a somali. A litosfera, formada pela crosta e a parte superior do manto terrestre, é dividida em várias placas tectônicas. Elas não são estáticas, estão em constante movimentação, flutuando sobre a viscosa astenosfera. Em situações extremas, essa movimentação pode causar uma ruptura da litosfera ou um rift, como é chamado na geologia. É o que está acontecendo no Vale da Fenda. A situação extrema é causada por uma superpluma, uma espécie de jorro de lava que emerge desde as profundezas do planeta, causando um enfraquecimento da litosfera como resultado do aumento de temperatura e pressão. Além de causar o rift, o fenômeno também é usado para explicar a topografia anormalmente alta no Planalto africano. O Vale da Fenda, porém, não foi formado todo de uma vez. Foram uma série de rachaduras que tiveram início na região de Afar, no norte da Etiópia, cerca de 30 anos atrás e se propagou para o sul, em direção ao Zimbábue, a uma velocidade de 2,5 centímetros a 5 centímetros por ano. Em Afar, o Vale da Fenda é todo coberto de pedras vulcânicas, o que indica que a litosfera é tão fina que pode estar a ponto de romper. Quando isso acontecer, um novo oceano começará a se formar pela solidificação do magma no espaço criado pelas placas quebradas. Eventualmente, em um período de dezenas de milhões de anos, o oceano vai se espalhar por todo o vale. Por fim, a África ficará menor, e uma ilha gigante surgirá no Oceano Índico. Embora o processo seja acompanhado de terremotos, na maior parte do tempo ele se dará de forma silenciosa, sem que ninguém perceba. Então, o que aconteceria se realmente o continente africano vier a se dividir? A divisão do continente africano em 2 partes também teria consequências significativas. Novamente, é importante destacar que essas são apenas possibilidades e não previsões precisas. Aqui estão algumas implicações que poderiam surgir de uma divisão desse tipo. 1. Conflitos territoriais. Se o continente fosse dividido em 2 partes, poderia haver disputas territoriais entre os países vizinhos em relação às fronteiras, recursos naturais e acesso ao mar. Esses conflitos poderiam levar a tensões diplomáticas, escalada militar e potencialmente até mesmo guerras. 2. Instabilidade política. A divisão em 2 partes teria um impacto significativo nos governos e nas estruturas políticas. A criação de novos estados exigiria o estabelecimento de governos independentes, instituições administrativas e sistemas legais. Esse processo poderia ser complicado e levar a períodos de instabilidade política à medida que os países se reorganizam. 3. Impactos econômicos. A divisão do continente africano em 2 partes teria implicações econômicas substanciais. Acordos comerciais, investimentos e relações econômicas existentes seriam afetados.
Poderia haver interrupção do comércio, queda nos investimentos estrangeiros e dificuldades na coordenação de projetos de infraestrutura compartilhada. 4. Desafios de integração regional. A divisão do continente poderia afetar negativamente a integração regional. Atualmente, a União Africana, UA, e outras organizações regionais têm trabalhado para promover a cooperação e a unidade em todo o continente. A divisão poderia enfraquecer essas iniciativas e dificultar a resolução conjunta de problemas regionais como segurança, migração e desenvolvimento sustentável. 5. Deslocamento de populações. A divisão do continente poderia levar ao deslocamento forçado de populações que se encontrariam em novas fronteiras. Isso poderia resultar em uma crise humanitária, com milhões de pessoas precisando de assistência e abrigo. 6. Redefinição de identidades nacionais. A divisão do continente africano em duas partes poderia levar a uma redefinição das identidades nacionais e étnicas das populações. Isso poderia criar desafios de integração social e cultural à medida que as pessoas se ajustam às novas realidades políticas e territoriais. É importante ressaltar que essas são apenas especulações, que a unidade e a cooperação têm sido prioridades na África para superar desafios comuns e promover o desenvolvimento sustentável. É isso aí, minha gente. Agora que vocês já sabem que a África está se dividindo e o que pode causar esta divisão, deixe o seu like e inscreva-se em nosso canal. Estou contando com você, viu? Até mais!